Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu queria falar brevemente a respeito do maior vilão de Rick and Morty, pelo menos o maior vilão que foi apresentado até este momento, e falar a respeito de algumas possibilidades e falar a respeito de algumas teorias que envolvem esse personagem. Eu já fiz alguns vídeos a respeito dele, mas muitas pessoas me mandam mensagem, muitas pessoas comentam até hoje nos vídeos, então eu queria falar mais um pouquinho e eu queria pedir para vocês também comentarem aqui abaixo se vocês têm alguma teoria ou se vocês têm alguma ideia envolvendo o personagem que eu não citei aqui no vídeo, que eu pretendo fazer outro vídeo falando a respeito das melhores ideias que vocês me enviaram. E por isso hoje eu vou falar a respeito do Evil Morty. Então, vamos lá! E galera, antes de mais nada, antes de começar o vídeo, eu queria pedir um favorzão pra vocês, se vocês puderem se inscrever aqui no canal Triplo F. Eu sei que muitos de vocês já se inscreveram, mas cerca de 65% das pessoas que assistem os vídeos de Rick and Morty ainda não são inscritas aqui no canal Triplo F, então se vocês puderem me dar essa ajudinha, eu ficaria muito agradecido. E também apertem o sininho aqui do lado para receberem todas as notificações. Então pessoal, vamos lá, entrando de cabeça no vídeo, eu queria dizer que é um dos assuntos mais comentados aqui da história do canal, é a respeito justamente do vilão Evil Morty, né? Em português ele é o Morty do mal. Muitas pessoas pedem para eu abordar novamente o personagem em novos vídeos, então é exatamente isso que eu tô fazendo nesse vídeo para vocês. Então, falando primeiramente a respeito do meu primeiro vídeo da teoria do Evil Morty, muitas pessoas comentam: pô, você nem falou no vídeo que ele retornou no episódio da Cidadela, você nem abordou isso no vídeo, o vídeo tá incompleto e etc. Mas não, só explicando pra vocês, vocês não têm obrigação nenhuma de saber, mas eu fiz aquele vídeo bem antes do lançamento da terceira temporada de Rick and Morty, então obviamente que eu não sabia que ele ia retornar no episódio da Cidadela. Então, só pra deixar bem claro, o meu vídeo original a respeito da teoria do Evil Morty não contém os momentos do episódio da Cidadela, obviamente porque ele foi lançado bem antes. Então, pessoal, eu acho que a principal teoria, que não é a teoria do meu vídeo original do Evil Morty, né, que é a teoria que fala que o Evil Morty é o Morty original do nosso Rick, a segunda teoria mais aceita é de que o Morty do mal é, na verdade, o Morty da abertura. Quem é o Morty da abertura? É aquele Morty que é abandonado pelo Rick, e aquelas criaturas chegam para devorar ele e o Rick simplesmente vai embora. Muitas pessoas dizem que esse Morty na verdade conseguiu sobreviver, envelheceu talvez um pouquinho, conseguiu desenvolver a própria arma de portal, conseguiu desenvolver a própria forma de viajar entre as realidades e decidiu retornar para se vingar do Rick. E como eu costumo dizer, a gente não sabe exatamente se as cenas mostradas na abertura fazem algum sentido ou se são somente cenas criadas ali, somente para diversão dos espectadores, mas é uma teoria que faz sentido e eu gosto dela, principalmente porque ela pode muito bem ser incorporada com a teoria original, porque esse Morty que é abandonado na abertura pode muito bem ser o Morty do nosso Rick 6037 e o Rick que abandona o Morty pode muito bem ser o nosso Rick. Então é uma teoria bem aceitável que não exclui a possibilidade da teoria original, né, do vídeo original, ser realidade também. Eu particularmente não acredito muito nessa teoria porque eu acho que foi um acidente, eu acredito que se o Rick tivesse feito aquilo, ele voltaria logo em seguida, conseguiria matar os monstros ali facilmente e levaria o Morty embora com ele. Eu não acho que aconteceria isso, dele ficar anos abandonado em alguma realidade, pelo menos na situação que a gente vê na abertura. E eu acho que seria uma saída muito simples pro Morty do mal, principalmente considerando a complexidade que o personagem ganhou nas duas aparições dele até o momento. E agora eu queria citar duas teorias que seguem um caminho completamente contrário, que negam completamente a teoria de que o Morty do mal seria o Morty do nosso Rick. E essa teoria, na verdade, é a teoria de que o Evil Morty é o Morty do Rick Bobão, conhecido também como Doofus Rick na versão original. O Rick Bobão, para quem não se lembra, é aquele Rick meio estranho, com um vão no dente, que ele gosta bastante do Jerry, ele se dá muito bem com o Jerry, e mesmo que ele tenha dito no episódio que ele não teve filhos, que ele não tem o próprio Morty, muitas pessoas acreditam que isso é mentira, que eles na verdade teriam mexido com a cabeça, com as memórias do Doofus Rick, justamente porque o seu Morty
era muito superior aos outros Mortys e ele acabou se desenvolvendo e virando o Morty do mal. E outro ponto que ajuda bastante essa teoria é que o Doofus Rick, é que o Rick bobão, é muito mais afetivo, é muito mais carinhoso do que os outros Ricks. Então, como o Morty é geralmente o contrário do Rick, o Morty desse Rick seria, na verdade, um Morty muito mais cruel, um Morty do mal. Então, esses dois fatores ajudam essa teoria, mesmo que, novamente, eu não acredite que essa teoria vá se tornar realidade. Mas por que eu disse que são duas teorias se eu citei somente uma? Porque tem outra teoria que eu diria que é basicamente a mesma teoria do que essa teoria que eu acabei de citar do Rick bobão. E é a teoria de que, na verdade, o Morty do mal seria o Morty do Morty alto. E quem é o Morty alto? É aquele Rick que estuda junto com os outros Mortys. Ele, inclusive, é chamado pelo professor de Morty alto, justamente porque, claramente, ele está atrasado na escola e ele está fazendo parte de uma turma de Mortys. E a partir desse momento, as teorias são basicamente as mesmas. Eles dizem que o Evil Morty é o Morty de um Rick que tem problemas ali, de um Rick que é um pouco mais burro do que os outros. Mas vale frisar que os dois Ricks são bem diferentes. O Rick na escola, claramente, ele é inclusive o pior aluno entre os Mortys, então ele é bem menos inteligente do que os próprios Mortys, enquanto o Doofus Rick ele sofre bastante preconceito dos outros Ricks, mas ele mostra no decorrer do episódio que ele também é genial, que ele também sabe produzir coisas incríveis e ele inclusive dá vários conselhos muito legais pro Jerry. Então acho que eles seriam personagens bem diferentes, mas a teoria de que o Evil Morty é o Morty desses dois é basicamente a mesma. Então vocês acreditam nessa possibilidade? E eu queria aproveitar que eu citei essas duas teorias para abordar também uma coisa que muitas pessoas falaram, que na verdade o Evil Morty, né, o Morty do mal, é mais inteligente do que qualquer Rick, ou pelo menos mais inteligente do que a maioria dos Ricks. E eu devo discordar dessa afirmação. O Evil Morty é sim o maior vilão da série, mas eu não acho que ele tenha a mesma inteligência que um Rick. E por que eu digo isso? Porque tudo que a gente viu até agora foi ele usando os Ricks contra eles mesmos. A gente viu bastante ele usando a tecnologia criada pelos próprios Ricks para conseguir atingir outros Ricks. A gente vê ele usando aquela proteção de Mortys, que inclusive é uma ideia que o próprio Rick C-137 já teve antes, como ele mesmo disse, que ele já tinha lidado com aquilo. A gente vê que a própria tecnologia de controlar a mente do Rick do mal, os Ricks falam que já tinham visto tecnologia como aquela, a própria arma de portal é uma criação dos Ricks e o Evil Morty usa claramente para conseguir fazer os seus planos. E a gente vê no episódio da Cidadela que ele nada mais faz do que um grande discurso e ele tem, obviamente, um plano maligno, mas eu acho que ele é mais um revolucionário do que um grande gênio. Ele age como um gênio, obviamente, ele tem um plano muito bom, mas não quer dizer que ele conseguiria fazer tudo que os Ricks conseguem fazer. Lembrando que o Rick tem criações absurdas, a gente vê nos episódios The ABCs of Beth, a gente vê principalmente no último episódio as proteções dele, onde a pessoa simplesmente encosta nele e já morre. A gente vê que ele inclusive conseguiu derrotar o Diabo no mano a mano e a gente vê que o Diabo tem medo até do Rick. Então eu não colocaria o Evil Morty na mesma classe, pelo menos do nosso Rick C-137 em termos de inteligência. Ele consegue usar muito bem os Ricks contra eles mesmos porque ele conhece bem a fundo o seu avô, ele conhece como a cabeça dos Ricks funciona e ele consegue se aproveitar muito bem disso. Mas eu não diria que ele é tão inteligente quanto um Rick. E mais uma teoria bem rápida a respeito desse personagem é que ele, na verdade, é o primeiro de muitos Mortys que vão fazer a mesma coisa. E quando eu ouvi essa teoria, quando eu vi ela na internet, eu me lembrei bastante da cena do Coringa no filme O Cavaleiro das Trevas, quando ele diz que ele não é um monstro, que ele tá somente na vanguarda, que ele tá virando a curva e que muitos outros seguiriam ele. E eu acredito que o Evil Morty pode ser justamente isso, pode ser que todos os Mortys vão acabar se rebelando. A gente vê no nosso próprio Morty, que tá acompanhando o Rick C-137, que ele se rebela em vários momentos. Ele não chegou até esse ponto. Na verdade, ele até matou o avô em um dos episódios, né? Se a arma tivesse com bala de verdade, ele teria matado o próprio avô, mas ele não fez isso até agora como o Evil Morty fez. Obviamente, ele não se rebelou daquela mesma forma. Mas pode ser que em certo momento da vida, todos os Mortys vão se rebelar contra os seus determinados Ricks.
Porque todos os Mortys tiveram basicamente a mesma criação, todos eles são filhos da Beth e do Jerry, todos eles têm uma relação parecida com o seu avô, então se isso aconteceu com o Evil Morty, pode ser que isso venha a acontecer com todos os outros. E pessoal, só falando a respeito das duas teorias que eu acabei de citar, eu lembrei dessa pequena história que tem nos quadrinhos aqui do Rick and Morty. A gente pode ver que tem uma história bem curta, que tem um universo onde o Rick e o Morty são invertidos, que é justamente o que essa teoria prega. Como vocês podem ver aqui rapidamente, é um universo onde o Rick e o Morty são de fato invertidos, o Morty é um gênio e o Rick tá ali para ajudar ele, e a gente vê que nessa realidade as coisas não são tão felizes, talvez, quanto na realidade C-137. E a gente vê que o Rick, que ocupa o papel do Morty, acaba assassinando o Morty gênio. Então eu não sei se isso anularia essas teorias, mas com certeza é interessante a gente ver que os quadrinhos já abordaram essa possibilidade. E outra teoria que eu fiquei surpreso, que muitas pessoas também acreditam, é que na verdade o Morty do mal veio de uma realidade onde o Jerry e a Beth por algum motivo desapareceram ou morreram e o Morty foi criado somente sob influência do seu avô. Então ele foi criado pelo Rick, e então ele não tinha aquele lado mais carinhoso da Beth, ele não tinha o lado mais inocente do Jerry, nem tinha provavelmente a Summer, a gente não sabe exatamente qual seria o contexto dessa realidade, mas seria uma realidade onde o Jerry e a Beth não existiram. E novamente eu acho uma teoria legal, porque ela pode muito bem se unir à teoria que a gente já falou várias vezes aqui, do Evil Morty ser o Morty do Rick C-137. E isso levou o neto a ser extremamente cruel e levou também o vô a abandonar o neto, e dessa forma a gente veria mais ou menos a mesma dinâmica que a gente vê na teoria original de um Morty sem as inseguranças do pai, sem o carinho da mãe, somente sobre a influência péssima do seu avô. E para finalizar, a última teoria que eu quero citar aqui no vídeo é que muitas pessoas acreditam também que não existe um Evil Morty e que na verdade o Evil Morty estaria sendo controlado por outro Rick, que um Rick estaria controlando tudo que o Morty faz da mesma forma que o Evil Morty estava controlando o Evil Rick. E eu acredito que essa teoria não faz muito sentido, porque para mim não faz muito sentido que o Rick controle um Morty para controlar outro Rick. Para quê? Porque ele faria isso, não seria mais fácil ele próprio ser o Evil Rick desde o começo? Obviamente faz sentido se ele estiver escondido em algum outro lugar, mas ele já estava usando o Rick and Morty como disfarce, então por que ele precisaria que o Morty usasse outro Rick como disfarce? Eu acho que é uma teoria que não faz tanto sentido assim, mas muitos acreditam que isso é uma possibilidade. Então, pessoal, como eu disse, essas são as teorias mais aceitas, que mais pessoas já mandaram para mim, muita gente me manda teoria a respeito do Evil Morty até hoje. Então, se vocês têm alguma teoria que eu não citei aqui a respeito das mega sementes, se vocês têm alguma ideia que eu não citei, podem mandar para mim, que eu vou ler todos os comentários. Podem mandar também no meu inbox lá do Instagram, @triplofasa, é até mais fácil de eu ler. Então, se vocês tiverem alguma ideia, podem me mandar e eu vou fazer mais um vídeo a respeito da Cidadela nos próximos dias, porque eu assisti o episódio cerca de 3 ou 4 vezes na última semana e eu tenho bastante coisa para falar a respeito desse episódio, e eu estou desenvolvendo também um quiz. Novamente, eu já fiz um quiz de Rick and Morty para vocês responderem, eu estou desenvolvendo mais um. E eu queria aproveitar esse vídeo também para colocar uma enquete aqui do lado para vocês me falarem qual dessas teorias que eu citei vocês acham que faz mais sentido. Então, pessoal, como sempre, eu quero saber de vocês. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.